Amém. Eu sou pastor em Volta Redonda, como estava dizendo aí, moro um pouco mais longe de Volta Redonda, em Penedo, uma pequena cidade conhecida como Pequena Finlândia. Quando eu mudei para lá 12 anos atrás, a crise é que a igreja começou a crescer. Eu pensei, por que eu não mudei antes, né, para mais longe da igreja, né? Eu descobri o problema. O problema estava comigo mesmo, né? A presença, excesso de presença. Eu e Silver, nós somos casados há 37 anos, nós temos 4 filhos. O Rapinha do Tacho, agora com 18 anos, está deixando a nossa casa em agosto para estudar fora. E está chegando naquele momento, né, de ficar só nós dois. Nossa alegria é o ministério. O Projeto Vida que eu pastorei são 34 anos que a igreja tem. São 50 igrejas e nem dos melhores sonhos que eu tive lá na garagem quando a gente começou, nem juntando toda a profecia que eu tinha, a gente podia imaginar que Deus pudesse fazer o que está fazendo. Deus é misericordioso. Acredite, quando Deus te der uma palavra, Ele vai cumprir a palavra dele. Ele não cumpre porque você é bom, Ele cumpre porque Ele tem um caráter de cumprir cada palavra dele. É por causa dele que Ele vai cumprir. E a gente tem coisas que parece que foi até um exagero, né? Parece que a gente se jogou e não foi Deus que falou. Mas acredite, a unção não erra endereço. Quando ela te encontrou, Deus vai fazer. Ele tem um propósito na tua vida. E eu sou um resultado, marciano, nessa igreja, das improbabilidades de Deus. Essa reunião aqui hoje está na agenda de Deus. Esses minutos que a gente tem aqui, redobre a atenção, porque Deus vai nos dar algo muito precioso para a gente poder criar raízes profundas. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 2, 26. Eu vou ler numa versão e depois eu vou ampliando isso, para a gente conseguir entender aqui quando Paulo diz sobre golpes no ar. Fale comigo, golpes no ar. Isso, ele está dizendo, eu não dou soco no ar. Quando eu dou soco, eu dou para acertar. Eu quero fazer acontecer. Quando eu corro para ganhar. Quando eu entro numa batalha, eu entro para vencer. Ele está dizendo em 1 Coríntios 9, 26, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu vou ler algumas versões aqui, só para você já ir recebendo a palavra. Eu não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Olha a outra versão que diz, por isso não corro sem objetivo, mas vou direto à linha de chegada. Tampouco luto contra um oponente imaginário. Não luto contra um oponente imaginário, mas tento fazer cada soco valer pontos. Aqui diz assim participo da corrida com determinação. Não sou um boxeador que golpeia no ar. Eu realmente luto. Portanto, eu corro não sem objetivo. Combato não combatendo no ar. E por último, portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar. O que Deus quer mostrar para nós aqui é sobre a nossa jornada. Essa jornada que nós estamos falando aqui, essa jornada masculina. Quando a gente olha a história de Abraão, a história de quem mesmo? Opa, acorda aí. Você percebe que Deus o chama para uma jornada. A palavra que é muito usada aí, você já deve ter ouvido, mas chama-se ler-lerá. Fala comigo, ler-lerá. Vai por ti mesmo. É Deus dizendo, Abraão, larga a tua terra, a tua parentela. Ele estava dizendo, larga o teu passado. Só que lá, após 7 altares levantados, ele agora está vivendo diante de uma situação onde o próprio filho dele seria sacrificado. Aí Deus está dizendo, agora eu quero que você entregue para mim o teu futuro. Porque o teu passado você já entregou, mas você vai entregar a sua geração para mim agora. E ele não foi até o fim porque Deus o segurou. Mas você tem que entender que o teu passado você já entregou, mas e o teu futuro? É onde a gente precisa compreender essa jornada que nós temos, essa caminhada com Deus chamado ler-lerá. Enquanto eu ando, eu vou me conhecendo. Deserto não é lugar de conhecer pessoas, é lugar de conhecer a si mesmo. É o ambiente que você anda que você descobre quem de fato você é. Nós estamos diante do momento, querido, onde os desafios eles batem a nossa porta o tempo todo. A questão não é se vai acontecer uma tragédia, é o que eu faço diante delas. Então Abraão, ele viveu essa experiência, essa rota dele, onde em um momento Deus o tira, para que ele saísse de uma tenda limitada e olhasse para as estrelas e pudesse saber. Então Deus falou com ele, olha, assim como você foi gerado, que a palavra Yatzak está dizendo, olha, você foi tirado do ventre materno, onde a Bíblia diz para nós que Deus guarda a nossa saída e a nossa
entrada desde agora e para sempre. Por que Deus disse aquilo na palavra ali nos Salmos? É porque Deus está dizendo, eu tiro você quando você tem a saída do ventre escuro da tua mãe e sai para a vida, como eu também guardo você quando você entra na escuridão da morte. Eu guardo a sua saída quando você nasceu e a sua entrada quando você morre. Agora, o que tem nesse interim? Uma jornada. Tem o quê? Uma jornada. É a jornada que eu e você fazemos. Agora, como nós vamos construir essa jornada, que é exatamente o que eu quero conversar hoje, pelo menos num ponto de vista, de um homem que impactou a vida de muita gente, que é o apóstolo Paulo. Os dias mais importantes da sua vida não são vistos. Os dias mais importantes da sua vida não são vistos. Você pode falar isso para o teu irmão do lado aí? Eles não são vistos. Porque o dia mais importante da sua vida, na maioria das vezes, você estava sozinho ou rodeado de muito poucas pessoas. Nós confundimos reconhecimento com sucesso. Reconhecimento com sucesso. A gente chama de sucesso aquilo que, na verdade, é um reconhecimento. Aquele dia que você se formou, que você estava diante da sua família, que todo mundo estava olhando você, que você terminou aquela faculdade, você chegou ao fim, aquele dia não é o sucesso. Aquele dia não foi sucesso. Sucesso foi o dia que, no meio do período da faculdade, você já não tinha mais recursos, mudaram algumas situações da sua vida, você tinha tudo para parar, você estava sozinho dentro de um quarto, ou conversando com a tua esposa, ou talvez no seu isolamento, e você disse, eu vou continuar. Aquele dia foi o teu sucesso e ninguém estava vendo você. Agora, o dia que você foi ovacionado, no dia da formatura, aquele é dia de reconhecimento, aquele dia não é sucesso. Aquele dia onde as pessoas estão vendo onde você chegou. Mas o dia que você venceu, foi o dia que você não desistiu quando as pessoas estavam desistindo. E por isso você chegou até aqui. Eu posso ouvir um amém já para começar? Então, na jornada, a gente precisa perceber que sucesso e reconhecimento são coisas muito diferentes. E na maioria das vezes, o teu sucesso é celebrado sozinho. Que foi a hora da sua maior provação que você decidiu, eu vou continuar. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não vou dar golpes no ar, não. Quando eu entro numa briga, eu entro. Quando eu vou dar um soco, eu dou para acertar. E ele está mostrando o quê? Exatamente o cenário onde muitas pessoas elas estão se contentando com a sensação de sucesso, como se fosse um encantamento, sem lhe permitir fazer perguntas. É simplesmente um ativismo sem resultados. E eu não venho aqui para te julgar, nem para lhe criticar, nem os conheço. O bom é isso. Eu venho aqui só para colocar a mesa por conta de não ser um pastor conferencista. Eu pastorei uma igreja há 34 anos. Então eu saio para pregar. Mas a minha experiência é com a igreja local. É de ver pessoas que chegaram ali em situações desprezíveis, impossíveis de sair, e construído a partir da palavra uma realidade onde casamentos são restaurados, vida financeira é restaurada. Então eu acredito de verdade no poder de uma palavra que pode mudar qualquer realidade. Não tinha outro endereço para você vir hoje. Esse é o endereço que Deus escolheu para você chegar hoje, para mexer, abalar você e mexer na tua história. Então Paulo está mostrando sobre a diferença de sensação e resultado. Diferença de quê? Porque às vezes tem uma sensação. Você tem uma sensação de um sucesso, e às vezes a gente não percebe que a largada ela não garante o prêmio, e que o sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Não tem como a gente viver somente daquilo que Deus fez no passado. A gente precisa compreender o que Deus está fazendo hoje, o que Deus está realizando agora. Deus está confiando em você sobre o que você está vendo agora. Um dia Deus chegou para Abraão de novo e falou, olhe desde onde você estás. Fala comigo. Olhe desde onde você está. Como que Deus fala com ele para olhar? Ele já tinha falado com Abraão antes. Ele está dizendo, Abraão, quando eu falei com você a primeira vez, você tinha um conhecimento, uma cosmovisão, uma experiência, você tinha um pouco já de visão. Mas depois de tudo que você passou, olhe para a mesma direção e veja o que você vai enxergar. Com certeza você não vai ver a mesma coisa. Você vai enxergar de maneira diferente. Quantas coisas você faria diferente no passado com o conhecimento que você tem hoje? Nem fala nisso. Se a gente pudesse voltar, né? Situações que você pudesse, naquele momento ali, usar o conhecimento do agora. Só que Deus falou, Abraão, olhe então, olhe de novo. Mas eu já olhei, mas olhe de novo.
Esse problema que eu estou tratando aqui, já estou com ele há anos, mas naquela época você não viu saída. Hoje, com quem você é, e o que você experimentou, e o que você está vivendo, acredite, olhe de novo e você vai enxergar saídas. Deus quer encher você de convicções, para que você pare de dar golpes no ar e ter uma vida que não é apenas um treinamento. Paulo está dizendo, eu não sou um boxeador que golpeia no ar, eu realmente luto. O meu inimigo não é imaginário, eu não fico dando soco e golpe no ar. Quando eu entro numa situação como essa, eu de verdade entro para lutar. Ele está dizendo, eu não luto contra um oponente imaginário, mas eu tento fazer de cada soco valer pontos, valer a pena. Então dê sentido ao seu esforço. Nosso problema não é trabalhar. Nosso problema é você gastar energia e ver o resultado no final da história. Ao contrário disso, é você trabalhar tanto por uma causa e depois descobrir que você gastou o seu tempo desnecessário. A gente vive nesse impasse entre fazer certo e crer certo. Qual que é o impasse? Por que fazer certo e crer certo? Porque eu e você temos um senso de justiça. Você tem, eu também tenho. Ele foi gerado dentro da sua casa. Ele foi gerado na sua cultura familiar. Ele foi gerado na sua formação. Ele tem a ver com aquilo que você vê a vida. Você tem uma peneira para peneirar as coisas da vida do teu jeito. E tem hora que dá certo, você fica mais cheio, ainda está dando certo do meu jeito, vou continuar a vida inteira assim. Só que a gente vive nessa batalha entre crer certo e fazer certo, porque a nossa justiça para Deus é igual trapo de imundícia, não presta para nada. Só que tem hora que a gente acha que a nossa justiça, nossa maneira de pensar, é a maneira que vai mudar o mundo. Eu creio que Deus te deu muita coisa, mas irmãos, é o que a Bíblia diz que muda o coração das pessoas, e não o que a gente pensa. Muitas vezes nós estamos pensando do nosso jeito. Você não faria o que o profeta Elias fez. Porque eu também não teria coragem. Talvez há um tempo atrás não teria. Hoje eu teria. De chegar na casa de uma viúva e perguntar, me traz a água, e ela trazer água. Agora me traz um bocado de bolo. E ela vai, não posso. Porque se eu entregar esse bolo, vai morrer o meu filho. Ela estava falando sobre isso porque ela tinha guardado a parte que ainda sobrava. Que parte que sobra? Era exatamente a quantidade de um pouco de farinha que representa a oferta mais pobre que uma pessoa podia entregar, segundo Levítico capítulo 2, do versículo 1 em diante. Aquela mulher não comeu aquela farinha, aquele azeite, o que ela tinha de pouco, porque ela estava guardando a oferta. Porque ela disse, se eu comer essa semente do dízimo da oferta, aí a gente morre mesmo. Ela não estava dizendo aquilo porque aquele pouquinho estava lá guardado por outro motivo. E o profeta falou, me dá e eu vou comer. Você não faria isso. O seu senso de justiça é muito forte para você pegar a farinha de uma viúva, o que sobra de uma viúva, deixar o filho dela com fome, ela com fome e você comer. Tu não come não, porque a gente aprendeu a fazer certo, a gente não aprendeu a crer certo. Agora, o profeta, graças a Deus, ele cria certo. Ele falou que tinha que fazer, me dá que eu vou comer o bolo, porque não tinha um altar naquela época. E Deus falou, Elias, você tem que ir lá em Sarepta, porque uma viúva vai até você. Ele não foi lá porque ele estava com fome, ele estava bem sucedido onde ele estava, mas ele precisava se mover para que aquele altar pudesse movimentar o milagre. Porque se não tem altar, não tem provisão. O altar estava em ruína, pastor. Sabia disso? Naquela época, o altar estava arruinado. Não tinha lugar para entregar oferta. O problema não é ter oferta, o problema é não ter lugar para levar. Não ter lugar para profetizar. Ela pegou e guardou. Ela falou, eu não posso te entregar. O que ela disse para ele? Ela está querendo dizer, eu estou esperando um altar para entregar. O que ele disse para ela? Eu sou o altar. Eu sou o altar. Então me dá que eu vou comer. Ele estava com fome nenhuma. Mas ele não quer fazer certo, ele resolveu crer certo. Tem momentos da sua vida que você tem que aprender uma coisa. Enquanto você crer certo, você vai ter a garantia da palavra. A sua justiça é boa, a minha também é. Mas acredite, ela não presta para tudo na vida. Porque existem coisas que têm a ver com seus conceitos, a maneira de você administrar a vida. Vai na palavra e veja como Deus pensa. E você vai ver como a sua casa, seu casamento, seus filhos vão romper. E você não vai dar golpes no ar, você vai dar murro de verdade e ter resultado. Tem um crente aí, dá um glória, dá um glória. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nesses anos ministeriais, uma das coisas mais tristes que eu pude testemunhar e testemunha é quando eu vejo um homem de Deus desistindo. Eu de verdade. Uma das coisas mais tristes que eu testemunho e não para, porque eu não tenho como evitar isso. Não tem como. De quando você vê alguém que Deus usou tanto,
e que de repente caiu. Mas não é porque só pecou, porque desistiu de andar com Deus. Eu digo isso a você porque o apóstolo Paulo, ele carregava esse medo. Ele dizia, eu não quero ser desqualificado. Eu não quero no final ser desacreditado, desclassificado. Eu não quero ser reprovado. Pois ele estava colocando o quê? 1 Coríntios 9, 27. Não sei se a gente vai colocar aqui no telão, a gente não combinou antes, mas se der, vamos colocando. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, aí você está falando, quem está falando isso é Paulo. É aquele cara que andou com Deus. Mas que ele, dentro dele tinha um receio. Eu não quero no final ser reprovado. Eu não quero no final ser desqualificado. Então o meu oponente não é imaginário. Eu quero realmente compreender que quando eu estou bem, né, tudo melhora quando o líder melhora. É assim na sua casa. Tudo fica muito bem quando o homem está bem. Você é o cabeça. E exatamente onde entra é o portal da bênção sobre a tua casa. Se o líder está machucado, angustiado, cansado, tudo vai mal. Mas quando o líder se revitaliza, tudo melhora. Então ambientes como esse, é aquele ambiente onde você pode estar no meio de uma multidão, mas Deus te olha na sua individualidade. Ele fala com todos a mesma palavra, mas a recepção é diferente de cada um. Há tempos atrás eu peguei 3 bonsai, árvores pequenas de romã, de goiaba, acho que talvez amora, e eu coloquei numa mesa, e ali eu coloquei até as frutas na frente para poder simbolizar aquelas árvores, e lógico eu trouxe um regador de água e comecei a regar. E a grande questão era muito simples que eu queria dizer para as pessoas, a água é a mesma, só que cada árvore dá o fruto diferente, mas a água é a mesma. Porque, na verdade, não tem água da goiaba, não tem água da romã, não tem água da amora, a água é a mesma. A palavra, irmãos, ela é a mesma aqui para vocês. Cada reunião que você chega aqui no domingo, cada discipulado, todos absorvem a mesma palavra, mas cada um vai dar o seu fruto. Cada um vai trazer o seu propósito, cada um vai administrar seu chamado. Então, essa noite é uma daquelas noites que Deus nos dá uma oportunidade de poder pensar a respeito da nossa jornada. Mas a minha jornada não pode ter pontas soltas. Pode repetir essa frase? A minha jornada não pode ter pontas soltas. Vamos projetar 1 Pedro 1,13. Vamos pegar um pouco esse texto aqui e entender um pouquinho sobre o que Pedro estava querendo dizer quando ele falava sobre cingir o próprio ou vosso entendimento. Você pode estar numa velocidade da sua vida. Você pode estar num período muito bonito de rompimento, de prosperidade. Olha o que Pedro diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É interessante porque Pedro ele está usando uma palavra grega aqui que não é muito comum utilizar para o que ele estava se referindo. Ele está dizendo, por isso, firme em suas mentes e como pessoas que sabem o que estão fazendo, deixe que todo o peso das suas esperanças repouse na graça que receberão quando Jesus Cristo se revelar. Ele está falando sobre cingir o vosso entendimento. Eu não sei se você já fez aquela oração dizendo, Deus, tira os obstáculos da minha frente. Aí você não entende que Deus tirou e você tropeça do mesmo jeito. Deve ter orado o Salmo 91, Senhor, tira as pedras do caminho, né? O Senhor deu ordem aos anjos a meu respeito para tirar todas as pedras, os obstáculos que estão na minha frente. Aí a gente não entende, eu estou orando, estou buscando, estou fazendo, estou buscando a Deus e a minha vida não rompe. Pedro utilizou uma metáfora muito legal, porque cingir era exatamente o que eles faziam quando alguém estava andando e ele precisava agora aumentar a velocidade dele. As pessoas usavam mantos grandes, essas roupas grandes, essas capas grandes, elas tinham pontas soltas. Elas tinham o quê? Pontas soltas, elas não eram milimetricamente corretas, elas estavam todas enormes, até espalhando e arrastando pelo chão. E um manto tem a ver para muitos com a profissão, com o ministério, tem a ver com o que ele usa, o que ele é. E essas pessoas, quando elas estavam andando, tudo bem, vamos arrastando esse manto no chão, vamos andando sem problema, mas eu preciso correr agora. Eu pego, puxo toda a minha saia, aquele manto enorme, pego um cinto de couro e cinjo ele. Amarro ele na minha cintura. Agora, as minhas pernas estão livres. O que eu vou fazer agora? Eu vou correr sem pisar na minha própria roupa. Sabe o que acontece?
Muitas vezes você está dizendo que foi o diabo nem saiu do inferno. Os demônios nem trabalharam. Irmãos, é a ponta solta que você mesmo deixou. Foi exatamente a sua mente. E Pedro faz uma analogia fantástica. Ele falou que a nossa mente tem que ser cingida. Você tem que amarrar as pontas soltas das crenças que elas atrapalham você a chegar onde Deus quer chegar. Alguém está caminhando nesse entendimento comigo? Então, amarrar as pontas soltas das roupas, Pedro usa amarrar as pontas soltas da mente. Ele foi feliz, mas ele está usando um termo que não é comum. Mas ele está mostrando para mim e para você que na jornada masculina, se você não amarrar as pontas soltas, não adianta você pedir para Deus tirar os obstáculos da tua frente. Não adianta você fazer campanha, vem na vigília, vem com oração, busca a noite toda. Mas se você não tomar decisões na sua mentalidade, você pode ser um crente com a esperança de Jesus voltar e viver a glória maravilhosa, mas na terra não vai ter vida abundante. Porque você sabe, irmãos, e a gente precisa lembrar disso, que uma coisa é a pessoa de Jesus, outra coisa são os princípios de Jesus. Uma coisa é a pessoa de Jesus. E a outra coisa? A pessoa de Jesus te dá salvação, ela é pela graça, ninguém te rouba, foi dada a você. Agora, a vida abundante na terra, a pessoa de Jesus não lhe dá, querido. São os princípios de Jesus que lhe dão. Tem muito crente passando necessidade. Tem muito crente que está sendo pisado pelo diabo. Por quê? Porque ele está salvo, a garantia está lá. Eu vou para o céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Irmão, mas só que Deus te prometeu algo maior. Ele quer te dar princípios para que você tenha uma jornada abençoada nessa terra. Para que você seja bem sucedido. A Bíblia não diz que você é a cabeça e não é cauda. É isso mesmo. Mas nós alcançamos isso aonde? Na pessoa de Jesus você alcançou salvação. Mas são os princípios dele que vai garantir a sua vitória aqui nessa terra. Então Paulo está fazendo alusão ao quê? A oração que nós fazemos, que às vezes pedimos a Deus limpar o caminho. Pedro usa o termo o quê? Cinja o vosso entendimento. Amarre as pontas soltas. As pontas soltas é uma exortação a respeito de crenças que a gente mantém. Pensamentos que a gente alimenta, que serve como obstáculos. Lembra que eu falei fazer certo ou crer certo? É uma batalha o tempo todo. Senhor, eu faço certo ou eu creio certo? Porque muitas vezes o meu fazer certo não coaduna com o crer que a Bíblia está dando para você. E aí entra exatamente o princípio de quê? Que se eu quero construir algo na minha vida, preciso primeiro desconstruir. A palavra de Deus, ela vai mostrar para nós aonde em Jeremias capítulo 1, versículo 10, aonde tem aqui uma apresentação do profeta, que eu até diria para você que o pastor Marciano vai chamar o profeta Jeremias com essas características aqui para vir na próxima reunião de homens. Vamos lá, vamos ver a apresentação dele. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Vou esperar abrir aqui para a gente aqui. Vamos lá. Você vai ver, chamando você para a próxima reunião de homens. Olha, hoje te constituo sobre as nações. Profeta Jeremias. Você vai vir no culto para quê? O profeta vem para arrancar, para derrubar, para destruir e arruinar. Tu vem no culto, irmão? Eu vou apresentar ele de novo, vamos lá. Nós vamos apresentar o pedigree do homem. Olha o que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou Jeremias para arrancar, para mais o que? Derrubar, depois destruir e para arruinar. Tu vem no culto desse, irmão? Não vem não, irmão. Você fala, pastor, desculpa, nesse eu não vou não. Eu não vou não, eu já estou com muita luta na vida. Como é que eu vou? Só que, graças a Deus, o versículo não termina ali. Mas também para o quê? Edificar e plantar. Irmão, não tem como edificar e plantar sem primeiro derrubar, sem primeiro arrancar, sem quebrar. A gente quer que Deus construa valores novos sem abrir mão dos valores antigos. A gente quer chegar na igreja e não abre mão do que somos. Para que a gente receba coisa nova de Deus, a gente tem que deixar Deus derrubar o que o passado construiu dentro da gente, irmãos. Você pode ter coisas bonitas da sua história, eu reconheço isso. Talvez você está dando aula para os jovens sobre como você chegou a ser bem-sucedido onde você está. Mas a Bíblia tem valores que são superiores aos nossos. E se você não permitir arrancar, derrubar tudo isso, não tem jeito. O apóstolo Paulo um dia usou uma maneira de dizer... Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, isso aqui eu já leio direto. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, você já sabe. Mas sim o quê? Poderosas em Deus, para qual objetivo? Destruir fortalezas e anular sofismas. É uma coisa linda, né? Porque o que ele via na época são paredões de fortalezas muito altas.
E o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles grandes castelos, fortalezas altíssimas, que o objetivo delas é o quê? Proteger quem está dentro. Proteger quem está? Todos nós construímos fortalezas. Não tem jeito. Você coloca tijolos aí todo o tempo. Na sua vida, na filosofia, chama de cosmovisão. Você vai formando o seu caráter com as suas experiências boas, experiências ruins. Algumas coisas você fala, nunca vou fazer, não empresto dinheiro para nunca mais ninguém. Não pego dinheiro emprestado de ninguém. Não confio em ninguém. São conceitos que nossos pais passaram, que nós vivenciamos, situações que nós sofremos. Ok, é justo. Você fez um paredão na tua frente, sabe para quê? Para proteger você, seus negócios, proteger sua vida, e você fala, desculpa aí, olha, já ajudei muita gente, mas no final ficaram com raiva de mim, então não ajudo ninguém. São conceitos que você criou. Você nem precisa falar, você age, você tem um estilo de vida baseado na história que você montou. Mas, irmão, ok, você viveu coisas na vida que só você sabe. Só que o detalhe de uma fortaleza, algum tempo atrás, não tem muito tempo, eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem, começamos ali em Portugal, fomos para a Espanha e fomos para um local, uma região chamada Gibraltar. Gibraltar é uma falésia, né, uma ilha enorme, que lá construíram um castelo, ou seja, já tem um paredão enorme que já é o suficiente para o inimigo não chegar. É um lugar extremamente estratégico. A Europa está lotada de castelos. Esse em especial me chamou a atenção, diante de vários outros que eu conheci, que a história dele é que, obviamente, ele foi construído para proteger quem está dentro. Só que os anos se passaram. Você manter um castelo é muito caro. E, de repente, alguns países tiveram uma ideia. Já que ele é tão protegido para quem está dentro, a gente pode usar o castelo como uma prisão. O que você acha? A gente só muda a chave de dono. A chave estava com quem estava dentro. Agora a chave vai estar com quem está fora. E a gente coloca as pessoas lá dentro e prende elas dentro do castelo e elas não saem de lá mais. Então eu digo a você, querido, que é justo até então você tem a chave da prisão, ou a chave do seu castelo. Eu não confio em pastor de jeito nenhum. Você está com a chave na mão. Você tem sua história. Aí um dia você ouviu o pastor aqui pregando, aí você falou, olha, eu vou abrir uma exceção. Naquele pastor ali eu confio. O que você fez? Pegou a sua chave do castelo que você construiu, das paredes da desconfiança que você gerou, e você abriu a porta para um, para dois, e resolveu. Só que quando a chave está na tua mão, ainda você abre exceções. O problema é quando a chave muda de dono. Está na mão de quem está lá fora. E você está preso no próprio castelo que você construiu. Tem alguém me acompanhando no que eu estou falando aqui? E a gente vai construindo nossos paredões e com aquela métrica. Está dando tudo certo, deu certo até aqui, meus filhos vão na mesma rota. O problema das nossas crenças pessoais, querido, é a geração que vem depois. Porque nós formamos nossos filhos. E se nós não ensinamos os princípios principais na vida deles, antes de você querer gerar um patrimônio para ele, antes de você dar a ele uma herança, né, que deixar coisas, você precisa deixar um legado, que é deixar pessoas. E a gente começa a descobrir que muitos deixaram herança e foi tudo perdido. Por quê? Porque aquele filho, ele não entendeu o princípio básico do reino. Como você cristão, do princípio do dízimo, da oferta, da entrega, Deus em primeiro lugar. E aí não adianta, porque são princípios que carregamos. Agora, se Jeremias, vamos voltar a Jeremias, ele primeiro destruiu, ele arrancou, ele derrubou, e depois ele plantou, e depois ele edificou. O que significa isso? Significa que não tem como Deus construir sem primeiro desconstruir. Há uns anos atrás, tinha feito 40, tem um bom tempo já, eu falei, eu vou fazer um esporte. Eu sempre gostei de esporte, naquela época escolhi nadar. Falei, vou nadar. Cheguei lá em Volta Redonda, eu ainda morava lá, hoje eu moro um pouco mais longe. Eu fui no clube da cidade lá, que tinha uma piscina de 50 metros, uma de 25 metros e uma daquelas que são profundas. Aí eu me matriculei, me tornei sócio, matriculei, comprei aquela roupa toda lá, aquele ocrinho, né? Não tem jeito, vou aprender a nadar. Cheguei na primeira aula, quando a professora olhou para mim, a indumentária toda, ela falou assim, aí, o senhor sabe nadar? Eu falei, sei, claro que sei. Eu nadava em poção, gente, pulava e me salvava. Eu não sei se Curitiba tem poção, né? Pulava ali naqueles rios ali, pronto. Aí pulava. Aí ela falou assim, sabe nadar? Eu falei, sei. Ela olhou para mim assim, a piscina de 25 metros. Ela mandou eu nadar na transversal, 12 metros e meio. Ela falou, pula então. Pulei.
E vapo, bati o braço, perna e tal. Na volta, não tinha dado nem 20 metros, né? Eu já estava urrando. Eu levantei, ela olhou assim, e falou assim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas por quê? Porque o pior, querida, é quando você acha que sabe. Isso é um problema. Se eu falasse com ela, eu não sei nada, ia ser melhor dela conseguir colocar princípios básicos para mim. Aí eu comecei, que eu não sei como é que chama aqui, com a garrafinha. Lá é a garrafinha. Garrafinha, né? Você afunda, respira com o nariz. Afunda, primeira aula, terceira aula. Parecia até o seu Miyagi. Meu irmão estava na 10ª aula, eu estou fazendo garrafinha ainda, respirando. Eu estava igual aqueles obreiros que perguntam, que dia que eu vou pregar? Que dia que eu vou pregar? Aqui não tem isso não, né? Não, porque eu queria nadar. Eu falei, eu quero é nadar. E eu chegava na aula, ficava 40 minutos afundando e subindo, afundando e subindo. Ela falou, enquanto você não aprender a respirar, eu não te ensino a nadar. E foi dura aquela cena, porque eu vi o pessoal nadando ali do lado, nadando 1000 metros, eu não nadei nem 20. O problema é que eu achava que sabia, de verdade. Eu já pulei várias vezes e me salvei. Uma coisa é se salvar, querido. Você está se salvando na vida. Outra coisa é você aprender como fazer. Existem coisas que nossos pais conseguiram prosperar, eles se salvaram. Mas a velocidade, a energia que eles gastaram, com o conhecimento que você tem hoje, você teria a prosperidade 10 vezes mais que eles. Não estou desmerecendo eles, eu estou dizendo que eles se salvavam. Eles usavam o recurso que tinha. Muitos de nós fizemos isso na vida. Aí eu resolvi, fiquei na garrafinha lá, vai, sobe. Um dia ela me ensinou a nadar. Acho que é o crawl, né? Primeiro, nado costa, vai. Fui nadando por meses. Eu ia na aula firme. Só que no início eu estava nessa visão. Sabe, aquele irmão que diz, que dia que eu prego? Que dia que eu prego? Ô, irmão, cuida da tua célula, dá uma palavra lá. Na célula eu já estou dando palavra, mas eu quero pregar domingo à noite na igreja. Né? Eu queria nadar. Um belo dia, ela não foi à aula, ela não foi dar aula, eu já estava meses dando aula, eu resolvi pular na piscina de 50 metros. Que eu, inclusive, no primeiro dia de aula, eu vi uma pessoa fazendo o trajeto por minutos e minutos e minutos, indo e voltando, sem parar. Quem sabe nadar sabe que é normal o que eu estou falando. Só que eu não sabia que alguém podia ficar ali 1 hora nadando sem precisar sair da piscina. E eu via e eu falei, vou pular, ela não veio hoje, pulei. Nadei 1.200 metros. Quando eu me levantei, aí o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, é assim que você está no ministério, você acha que sabia. Porque muitas vezes você chegou até onde chegou com limites, porque você não deixou ser treinado. Sabe o que acontece, querido? Aquilo que você acha que sabe está atrapalhando demais a nossa vida. Que você pode ter se salvado até agora, mas se você experimentar um treinamento, existe uma coisa muito importante na vida cristã. A unção abre portas, mas é o treinamento que mantém uma porta aberta. Eu vou repetir. A unção faz o quê? Mas o que mantém uma porta aberta? Treinamento. Quantas igrejas que já abriram e fecharam? Quantas empresas que já abriram e fecharam? Eu não estou criticando nem julgando ninguém. Mas por muitas vezes a pessoa tinha uma capacidade maior do que a sua. Maior do que a minha. Porque a unção é uma coisa linda. Deus entrega a pessoa. Tem gente que você fala, meu Deus, se eu tivesse a unção desse homem, eu ia voar. Só que você não entende porque não dá certo. Por que não dá certo? Sabe muito, mas não sabe nada. Porque não se submete ao treinamento, não quer se assentar, não quer aprender, porque já sabe demais. Eu estava ali exatamente dizendo, eu já sei nadar, até que um dia eu descobri que eu posso nadar, hoje já não sei mais, já tem anos, 1.200 metros sem entrar em desespero. Só que eu precisava entender a técnica disso, saber como respirar, simplesmente como fazer. E aí Paulo está dizendo, eu não quero ficar dando murro no ar. Eu não quero ficar me desgastando, entrando em maratonas, voltar cansado para casa, final do dia de trabalho, termino o ano cheio de dívida, cheio de coisas pendentes, mas só que trabalhando muito. É uma sensação de sucesso, porque estou trabalhando muito, estou cheio de clientes, eu estou fazendo muita coisa, mas no final não está pagando as contas, não está virando, não está prosperando. Por quê? Está dando murro no vento, está só gastando energia, a idade está chegando, as enfermidades apontando, e o indivíduo chega num nível de frustração, porque passou uma vida se salvando. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores para nós. Então a gente começa a ouvir alguns discursos e começa a dizer, será que isso é possível? Como é que pode? Deus não precisa construir uma cadeira, ele já fez a árvore. O que ele quer dizer com isso? Que o homem corta a árvore e faz a cadeira. Então o que a gente precisa descobrir é entender qual é o propósito que Deus tem para nós.
A gente compreende uma coisa na vida de uma pessoa que tem a graça de Deus, é que terra fértil não pede, atrai. Fala comigo? Terra fértil não pede, atrai. É aquela metáfora, né, que é poética, de Mário Quintana, que diz que o segredo não é correr atrás das borboletas. Você já ouviu, né? Que sim cuidar do seu jardim, e as borboletas, o que elas fazem? Elas vêm. Então você fica gastando tempo atrás das borboletas, o jardim não está cuidado. Cuida do jardim que as borboletas vêm. Porque terra fértil não pede nada, terra fértil atrai. A terra fértil, querido, ela é um lugar abençoado, onde as pessoas elas vão ver em você potencial e vão querer investir na sua vida. A prosperidade indo atrás de você. Qual o princípio de Abraão e de Ló? Qual que é o princípio de quem? É que Ló escolheu o caminho, quando ele pôde escolher, lembra? E Abraão, o que ele fez? Ele simplesmente, ele seguiu o caminho dele. Então, Ló é a geração que escolhe. Abraão é a geração que transforma. Abraão estava num deserto ruim e pobre. O deserto ficou rico. Agora Ló foi para uma terra rica e estava pobre. Porque bênção não está em lugar, está na pessoa. Então não adianta a gente escolher lugares, a gente tem que transformar ambientes. Irmãos, eu já pastorei há algum tempo. E tenho a graça também de estar cuidando, ajudando pastores há um bom tempo. Todo tempo eu estou ali com pastores. Não existe terra difícil. O que existe são pessoas fora de um propósito. Não tem lugar difícil. Não existe. Apóstolo, não é possível. Você deve conhecer esse mundo afora, não. Você não deve conhecer os lugares. Não tem lugar difícil. Existe a pessoa fora do chamado, fora do propósito, insistindo quando Deus não está com ele. Tem pessoas que Deus chama para um propósito, ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer certo. O desafio que eu e você temos não é ter uma visão, mas sim você passar essa visão para outras pessoas. Você decidiu, naquele momento da vida, que ia sair do aluguel. Talvez até alguém aqui está hoje pagando aluguel. E você chamou a tua esposa, seus 3 filhos, vamos supor que você tenha 3 filhos, eu tenho 4. E você disse, olha, nós vamos fazer uma estratégia, daqui a 5 anos a gente está na nossa casa. É possível isso acontecer? Sim. Desde que você consiga passar a visão que você está tendo para os seus 3 filhos e para a sua esposa. Pastor não é diferente. Uma igreja, querido, ela rompe quando a equipe que está à sua volta consegue enxergar o que o pastor está enxergando. Gideão, quem mesmo? Gideão pegou o manto dele e colocou na eira. E falou, Deus, o Senhor falou comigo, mas para ter certeza que o Senhor falou comigo, esse meu manto de lã vai ficar aqui. O Senhor vai molhar ele inteiro, mas a volta eu não quero que molhe nada. Porque no deserto, irmãos, orvalho cai toda noite. Orvalho representa a graça, a chuva representa o resultado da tua semeadura. Orvalho, mesmo você não fazendo nada, vai ter orvalho toda noite. Só que Deus falou assim com Gideão. Gideão falou assim com Deus, o Senhor vai molhar esse meu novelo, esse meu manto. Mas a volta dele só deixa seco. Chegou de manhã, ele pegou, ele espremeu, encheu uma vasilha de água. Só que ele falou, Deus, agora eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Eu vou colocar no mesmo lugar. Mas o Senhor agora não precisa molhar mais o meu manto. O que ele queria dizer? Não me encharque mais, eu já estou encharcado. Eu já vi o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu já fui tomado por uma visão e estou apaixonado por ela. Mas eu queria agora que o Senhor molhasse quem está à minha volta. Porque se tiver seco à minha volta, você está entendendo, irmãos? Se o Senhor molhar, se os meus funcionários conseguirem ver o que eu estou vendo, a gente vai prosperar todo mundo junto aqui nessa empresa. Se meus filhos e minha esposa ver o que eu estou falando aqui, a gente vai entrar na nossa casa daqui a 5 anos. Agora, se ficar só comigo, eu encharcado, você sai de uma reunião dessa, encharcado de Deus, cheio de vontade, mas as pessoas que estão à sua volta não vê o que você está vendo, a sua probabilidade da sua jornada de sucesso acontecer diminui muito. Então, qual é o desafio? Transborde. Fala o teu irmão. Transborde. É ir além da borda. Você não pode receber só para você e estar pronto. Você tem que ter tanto de Deus, tanta convicção e tanta prosperidade que Deus quer lhe dar, que ela vai além da borda, ela vai sair de você para quem está à sua volta. A oração de Gideão é, molhe a minha volta, eu já estou bom, não precisa nem molhar mais não, eu já estou resolvido, o Senhor já me encharcou, mas eu peço ao Senhor que a minha volta, todo o território de quem está aqui, quem está entendendo essa metáfora? É Deus dizendo para você, querido, talvez você está muito tempo como cavaleiro solitário, você está vendo, ou talvez não, talvez sua esposa que estava vendo, orando para Deus, seu molha meu marido também,
Molha meus filhos também, encharca eles com aquilo que eu estou vendo, porque uma igreja onde todos estão enxergando o que o líder está enxergando, ninguém segura. Uma família onde todos estão vendo do mesmo jeito, uma empresa que todos foram batizados no mesmo nível e prosperam juntos, ninguém segura. Há uma bênção de Deus sobre você essa noite. Deus vai molhar fora de você, Deus vai molhar, pode levantar as duas mãos, Deus vai molhar ao redor de você. Deus não quer só encharcar o teu manto, Deus está dando a você uma visão, um entendimento, mas Deus vai encharcar toda a sua casa. Dá uma salva de palmas, dá um glória aí. Aleluia! Glória a Deus! Por isso mesmo Gideão, quando chega lá no ribeiro, na fonte de Arode, ele chegou com aqueles 10.000 ali para tomar água. Só que foi dada a palavra, quem beber água igual cachorro, separa para um lado. E os outros que beberem de qualquer jeito, separa do outro lado. Porque o cachorro é um animal que ele mesmo quando ele está lambendo a água, ele tem uma coisa que eu e você não temos. Se você baixar para beber água, os teus olhos baixam juntos. Mas o focinho do cachorro é mais longo do que os olhos. Quando ele está bebendo água, os olhos dele continuam vigiando tudo que está à volta. Então, quando ele pegou aqueles homens que traziam água até a boca, sem tirar os olhos do problema, ele disse, separa para um lado. Deu só 300. Agora, quando ele viu aquele pessoal cheio de sede, e por causa da necessidade considerou o inimigo, porque não importa o que você está passando, querido, nunca tire os olhos da sua missão. Não importa o que você está vivendo, nunca tire os olhos do teu chamado. Não importa, nunca. Ah, apóstolo, foi uma necessidade, foi uma carência, foi um momento da minha vida. Quando eu vi, eu mergulhei naquela água, eu estava sedento, eu queria cuidar da minha casa, da minha vida, eu fui resolver os meus problemas, me afastei de Deus. Irmãos, Deus está procurando pessoas que não abrem mão dos seus sonhos em detrimento do momento que está vivendo. Homens de verdade que estão dispostos a beber água, como os cachorros bebem. Eles não tiram os olhos, que o inimigo chegando, ele vai saber que está chegando. Deus está despertando você nesse aspecto. Por isso a palavra de Deus conta histórias que nos põem dentro desse cenário. Por isso que eu estou dizendo que Paulo está dizendo, quando eu esmurro, eu não dou soco no vento. Quando eu dou um murro, eu estou dando para acertar de verdade. Essa palavra de hoje, querido, ela tem um fundamento na nossa reunião aqui hoje. E a gente pedir discernimento de Deus sobre aquilo que você está dando murro no vento, que você está gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo e não tem resultado nenhum. E você começar a enxergar aquilo que de fato Deus quer que você faça. Que você talvez com menos intensidade, você vai ter maiores resultados. Quem está recebendo, diga amém em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não quero fazer certo, eu quero crer certo, custe o que custar. Eu quero fazer o que a Bíblia fala. Eu não vou fazer o que eu penso, eu quero saber o que Deus pensa. Até aqui eu posso ouvir um amém dos homens aqui presente? Agora, Eliseu um dia foi visitado por um exército assírio. O exército assírio rodeou a casa dele com o objetivo de matá-lo. Os irmãos se lembram? Motivo? O exército vinha, Eliseu recebia a revelação onde o exército ia atacar, dizia ao rei de Israel, de Samaria, o que fazer, e a emboscada era completamente acabada. O rei da Síria, pega um exército grande para matar um profeta. E vai rodeia a casa do profeta Eliseu. Quando o menino o moço do profeta foi buscar água para fazer café, acordou mais cedo, obviamente, para poder servir a casa, ele chega lá fora, olha e vê um exército enorme. Ele fica desesperado. Ele vai acordar o profeta e dizer, nós vamos morrer, tem um exército lá fora. Irmãos, o profeta olha da janela e vê o grande exército vindo. Mas ele estava vendo o exército de Deus, você sabe que maior que está contigo do que aquele que está lá. Glória a Deus. Mas a maior preocupação do profeta não era a respeito do tamanho e capacidade do exército que estava lá fora. A maior preocupação do profeta era com a equipe dele, o que o moço estava vendo. E ele disse, Senhor, abre os olhos desse moço. Porque a tua preocupação, querido, não é o inimigo lá fora. A tua preocupação é como tua família está vendo o inimigo. A tua preocupação não é o inimigo, eu pastorei uma igreja, aí vem, eis que vos digo, apóstolo, tem um inimigo vindo contra você. Eu falo, tá bom. Eis que vos digo, o diabo quer te matar, com todo respeito ao profeta. Eu falei, irmão, ele está querendo me matar desde que eu nasci, pelo amor de Deus, né? Me fala uma coisa nova, né? Porque o tempo todo enfrentamos desafios. Meu problema não é o tamanho do inimigo lá fora. O meu problema é quem está do meu lado, como eles estão enxergando o inimigo. E eu fico o tempo todo, Senhor, abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos da minha equipe.
Faça eles enxergar o tamanho do livramento que está chegando. A minha oração, e você vai orar isso na tua casa, dizendo: Deus, abre os olhos da minha casa. Porque o inimigo não vai parar de vir, ele quer derrubar a gente mesmo, ele vem contra a empresa, ele vem contra o casamento, ele vem, mas mostra para eles o tamanho do livramento que o Senhor está mandando para nós. Talvez hoje você tenha que orar primeiro para Deus abrir os seus olhos, para Deus mostrar para você ter um entendimento do livramento que Deus está trazendo sobre a tua vida. Quando eu estava ali no meio daquele tempo de adoração, tremendamente abençoado esse período aqui, Deus me deu uma palavra para profetizar sobre a tua vida. Eu posso fazer isso? Você recebe em nome de Jesus? Essa palavra está em Zacarias capítulo 4, no versículo 7. Eu vou concluindo esse entendimento. Quem está recebendo essa palavra? É sobre socos no ar, sobre esmurrar o vento, sobre você decidir que eu não vou ter uma jornada simplesmente só com a sensação de sucesso. Eu vou ter realmente resultado. Eu vou ser como Paulo. Quando eu entro para correr, eu corro mesmo. Quando eu entro para lutar, eu não estou com um inimigo imaginário na minha frente, não. Eu não estou esmurrando o vento. Eu estou esmurrando o inimigo. Eu estou achando aonde eu vou gastar minha energia. Só que eu estava ali, e eu trouxe aqui um texto e coloquei aqui para ler para você. E o Senhor falou: profetiza essa palavra, eu quero profetizar. Zacarias capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, já está aqui: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça para ela. Ok. Eu vou ler uma versão só mais aqui para você ver que interessante. Portanto, ó grande montanha, quem você pensa que é? Comparado a Zorobabel. Você não passa de um montinho de pedra. Ele vai assentar a pedra principal ao som de aplausos, dizendo: é isso aí, vá em frente. É a versão da Bíblia, a Mensagem. Para a gente entender melhor. Apóstolo, o que significa isso? A promessa é simples. O povo sai do exílio após os 70 anos de exílio. Eles voltam para casa e começam a reconstrução das suas casas. 50 mil judeus voltam, se preocupam mais com as suas casas, não se preocupam com o templo. Aí vem os períodos, que foram sendo restaurados, o período de Esdras, Zorobabel, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, profetas que foram profetizando o que a gente chama de pós-exílio babilônico. Aumente a sua atenção. Naquele momento ali, Deus então traz uma palavra de reconstrução do templo do Senhor, da glória da segunda casa, que seria maior, enfim. Só que no meio daquele processo, acabou o recurso. Em Zacarias capítulo 4, vai contar que o profeta tem uma visão onde ele vê uma menorá levantada e vê uma oliveira plantada de um lado e outra oliveira plantada do outro lado. Ali representava duas pessoas, Zorobabel e Josué. Zorobabel era o governador, descendente de Davi. Pensa, o exílio acabou com o povo, a autoestima do povo. Zorobabel estava liderando, mas eles estavam debaixo de humilhação depois de muito tempo. Os recursos que eles tinham vinham da Babilônia. Agora o governo persa de Ciro, porque Ciro conquistou, ele então assina o decreto, é chamado de ungido, o povo volta para casa após 70 anos, o exílio aconteceu no ano 586, então nós estamos falando perto do ano 500. Quando eles voltam, presta atenção, eles estão construindo com dinheiro que vem da Babilônia, com dinheiro que vem do governo persa. Só que, de repente, cortaram as finanças. Não tem mais dinheiro. Acabou. Vocês não vão fazer mais nada. E o templo estava ainda sem terminar. E aí veio o desespero do povo. Nós não temos dinheiro. Aí o Senhor dá uma visão ao profeta. Uma oliveira de um lado era a visão espiritual, o sacerdote Josué. Do outro lado estava a visão do recurso financeiro do governador chamado Zorobabel. Essas duas oliveiras representavam que aquela menorá, que era Israel, não ia apagar, que o fogo continuaria o tempo todo, porque não precisava de ninguém colocar azeite, porque ela seria autossustentada pelas duas oliveiras. Quem está comigo até aqui, diga amém. Aí o Senhor disse: não é por força, não vai ser pela violência, nem pelo poder, mas será pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só que aí o profeta continua. Ele fala: quem é você, ó grande monte? Quem é o grande monte? Ciro. Você é o imperador, você é rico, você é o dono, você é o manda-chuva. Quem você acha que é
diante de Zorobabel. Zorobabel tinha recurso financeiro? Zero, mas era descendente de Davi. Você não passa de um pequeno monte, uma pedra, diante de quem é Zorobabel, o homem que tem promessa. O que ele diz? Zorobabel, que colocou a primeira pedra da obra, ele vai ser aquele que vai colocar a pedra de arremate, a pedra angular, a pedra de fechamento da obra. E aí, quando ele o fizer, ele vai ser aplaudido com o povo gritando: haja graça, haja graça. E quem vai aplaudir? Aqueles que não acreditaram. Aqueles que disseram: você é maluco, isso não tem mais jeito, essa obra não vai terminar, esse projeto vai ficar no meio do caminho, os recursos não virão, a gente não tem nem ânimo espiritual, nós não temos capacidade, o recurso não vem, acabou. Aí o profeta diz: olha, quem é você, ó grande monte? Você não passa de um pequeno monte. Você tem que entender que no dia da inauguração, Zorobabel vai colocar a pedra final de arremate e será aplaudido, onde as pessoas elas vão estar dizendo ao som: é isso aí, vai em frente. A tradução é melhor, né? É isso aí, vai em frente. Dizendo o quê? É isso aí, vai em frente. Qual era a profecia? No meio da obra, não tem mais recurso, não tem mais jeito, não tem mais como, não tem resposta. Acabou as possibilidades, Deus deu uma visão. Quem vai sustentar essa obra são as 12 oliveiras. Não precisa de ninguém colocar a mão. O óleo quem vai colocar vai ser o Senhor. O fogo não vai acabar. Não é por força nem por violência, meu espírito. Só que qual é a base da profecia que eu quero dar a vocês? Porque o Senhor mandou entregar a você. Preste atenção. Talvez você está construindo uma casa fisicamente, mas pode ser que você está construindo algo na sua vida. E que no meio desse processo você está enfrentando desafios como Zorobabel enfrentou, como Josué enfrentou, como o povo enfrentou. A construção pode ser física. Nós, pastores, sempre estamos em desafios de construir uma nova igreja. Como Volta Redonda, estamos agora, bem no auge de começar uma próxima obra em terreno que a gente acabou de adquirir de 60 mil metros quadrados. Então eu preciso dessa profecia junto com você também. Aí o que Deus disse... O homem que colocou a primeira pedra, ele vai estar também colocando a última, porque ele vai ver com os olhos dele tudo inaugurado e o projeto acontecendo. Teu sonho pode ser ver seus filhos, todos eles formados, casados. Talvez seu sonho não tenha a ver com a casa. Sua casa já está construída, tua vida já está resolvida. Mas você sabe que existem coisas que não dependem de você. Depende de Deus agir na vida da sua família. Talvez alguém que você ora pela cura, de alguém que você está dizendo: Senhor, eu creio nisso. E Deus mandou profetizar você exatamente debaixo dessa palavra. Até aqueles que não acreditaram, até aqueles que se afastaram, até aqueles que disseram: isso aí não vai dar em nada. Eles vão estar no dia, não é por vingança, é por testemunho a glorificando o nome de Deus. Aqueles que disseram: a sua vida acabou, não tem mais jeito, seu casamento já era, tua saúde, isso aí é morte, não tem como. Sabe o que vai acontecer dessas pessoas? Elas vão aplaudir, porque elas vão ver o poder, a graça de Deus sobre a tua obra, sobre a tua vida, e elas vão aplaudir dizendo: é isso aí, vai em frente. É isso aí, vai em frente. É isso aí, vai em frente. Ah, mas nós vamos fazer agora. Porque nós estamos numa rede de homens, numa reunião de homens, com força na sua voz. E eu quero muito que a gente faça isso aqui ser mais do que quando o seu time lá no estádio ganhou, onde nós vamos começar já a profetizar nessa atmosfera, nessa frequência, não só esperando acontecer, mas já declarando que você tem uma pedra chamada pedra de remate. A obra, o projeto que Deus começou na tua vida, eu estou vendo ele terminando, eu estou vendo a inauguração dele, eu estou vendo Deus realizando. É isso aí, vai em frente. Se ponha de pé, vamos lá, vamos preparar. Nós vamos treinar. Vamos ver como é que está a coordenação motora aí. Os músicos podem me ajudar aqui também. Vamos ver como é que está a coordenação motora. Porque você vai primeiro treinar a fala. Depois vai treinar as palmas. E depois nós temos que fazer os dois juntos. Mas num sincronismo profético. Quem crê na profecia, irmão? Eu senti, eu entreguei já a minha mensagem. Mas o Senhor disse para mim: profetiza. Fala para eles que tem uma pedra de arremate, que está na mão deles já. Que quando disserem para eles que não vai terminar, vai. Eles serão aqueles que vão colocar a última pedra. Seja qual for a construção, o que você está realizando, o que você tem sonhado, você vai visualizar. Não vai ser a próxima geração, não. Você vai ver. Deus falou: olha, fala para Zorobabel. E Zorobabel disse o seguinte: quem és tu, ó monte? Quem é esse monte? Era o sustentador da obra, que era o Ciro. O Ciro achou o seguinte: eu paro sustentar, acabou a obra. Aí o profeta falou: você está achando que isso é alguma coisa?
Você está achando que é você que mantém essa obra? Porque tem gente que tem essa síndrome, né? É o meu dízimo que mantém essa igreja, com todo respeito. Tá, irmão? Seu dízimo é importantíssimo. Mas não é seu dízimo que mantém essa igreja. Quem mantém essa obra é o Senhor. Pode acreditar nisso. Deus está te dando o privilégio de fazer parte de algo que é maior do que você. E assim são outros projetos que Deus tem que são maiores do que você. Não depende do teu recurso. Talvez você está dizendo, Senhor, daqui a com tempo eu consigo terminar de pagar. Você que está determinando o tempo, porque Deus não determinou o tempo. Ele pode fazer agora. Ele pode fazer nesse dia, nesse momento. Por quê? Porque a dependência é dele. Não estou fazendo narrativa não, irmão. Eu poderia, ao invés de pregar, te dar testemunhos da minha vida, eu tenho muitos. Mas eu resolvi pregar a Bíblia. Mas eu te falo que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho vivido na minha vida. A improbabilidade está aqui em pessoa. Só que Deus resolveu abençoar a minha casa. Porque eu resolvi um dia parar de fazer certo. Eu falei, Deus, eu preciso crer certo. Mesmo que eu não seja popular. Mesmo que algumas pessoas não me entendam. Nem que eu tenha que comer o bolo da viúva e alguém fala comigo assim, esse cara é maluco. Mas eu tenho que aprender a fazer o que Deus está falando. Deus está dizendo, tem uma pedra de arremate. Naquela versão bíblica inicial, está dizendo o seguinte, olha, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate. Ele que vai colocar. Então, ô Ciro, você não é nada. Você pode ser o imperador do mundo, mas Zorobabel é um descendente de Davi. Ele tem uma promessa que está na casa dele. Então, em meio, ele vai colocar a pedra final, e aquela população toda que não acreditava vai estar gritando. Olha o que o texto fala, no meio das aclamações, dizendo, haja graça e graça para ela. Só que aí vem a versão que eu li da mensagem. Ali, comparado a Zorobabel, você não passa de um montinho de pedra. O que ele está dizendo? Ele vai assentar a pedra principal, visualiza você vendo a conclusão daquilo que hoje é só um sonho. E ele está dizendo, naquela hora, você vai dizer, não, apóstolo, eu não gosto muito de barulho, de muita festa, não. Deus pode me abençoar lá no meu cantinho. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, um minuto para você. A Bíblia fala, no Salmo 23, que Deus, ele vai dar a melhor mesa para você na presença dos teus adversários. Você pode não querer, mas ele vai fazer desse jeito. Ele vai te abençoar na presença dos seus adversários, porque ele precisa de plateia. Êxodo 14, qual que é o texto? O pessoal estava ali em Piairote acampado, o inimigo está chegando, o faraó está vindo, meu irmão, igual uma vespa, quer matar. E aí, qual o milagre que está para acontecer? Abertura do Mar Vermelho. Irmão, Deus não abriu antes de chegar à plateia. Por que Deus não abriu antes? Que desespero é esse? Meu Deus, a gente vai morrer, o inimigo está chegando. Será que não tinha cemitério lá no Egito? O povo pensando que era inimigo, não era inimigo, era a plateia que estava se reunindo para ver o maior espetáculo que Deus ia dar de livramento no meio daquele povo. Você está entendendo, querido? É o espetáculo de Deus. É o espetáculo. Eu já falei, Deus, me abençoa aqui sozinho no quarto escuro, não conta para ninguém não, porque não dá perseguição, ninguém vai ficar me procurando. E Deus falou, não, meu filho, a minha mesa vai ser preparada na frente dos seus inimigos. A gente não pediu isso para Deus. O povo de Israel podia ter atravessado e Faraó nem teria visto, chegaria lá e olhar, o que aconteceu? O povo sumiu, foi abduzido. Não, Deus esperou o inimigo chegar, assentar nas fileiras, olhar. Aí Deus falou, agora Moisés, levanta o cajado, que eles vão ver o que eu faço. Morreu algum israelita aquele dia? Nenhum. Porque não era para morrer ninguém. Era só para mostrar ao inimigo aquilo que ele faz quando você obedece à voz de Deus. Então, irmão, acrescente isso na tua vida. Não se trata de mostrar nada para ninguém. Se trata de Deus ser glorificado na sua vida. O seu testemunho não é por causa da sua vaidade. Não. Tá vendo? Eu provei para todo mundo que eu estava certo. Nunca pense assim. O que eu quero te falar é que Deus quer fazer desse jeito. Ele está dizendo que você vai ser aplaudido. Quem está entendendo? As pessoas vão ovacionar e dizer, olha, é isso aí, olha. Eu achava que você ia dar tudo errado. Me desculpe, eu não acreditei. Você não precisa nem falar, pedir desculpa, não. Eu sei, é porque Deus realmente é misericordioso, Ele vai fazer. Então comece a treinar, vamos começar a treinar, fala, é isso aí, vai em frente. 1, 2, 3, é isso aí, vai em frente. De novo. É isso aí, vai em frente. Mais. É isso aí, vai em frente. Bonito, vamos lá. É isso aí, vai em frente.
Agora, nós vamos com as palmas. Será que a bateria pode ajudar também a gente aqui? Vamos lá. Comece com as palmas, com as palmas. Bate, bate. Mais rápido as suas palmas. Peraí. Só vocês, sem bateria de novo. Vamos lá, 1, 2, 3, as palmas. É isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, é isso aí. Bem alto. Bem alto. Não pare de dizer. É isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Assim será. No dia que você colocar a pedra principal, você vai se lembrar dessa noite. Você abrir a tua casa e entrar lá terminada. Quando você abrir a empresa, quando você zerar aquela dívida inteira, você vai chamar a tua equipe e dizer: foi um milagre, a gente pagou tudo, acabou. Está tudo pronto. Você vai lembrar da pedra principal que o Senhor está dizendo: meu filho, ela já está na tua mão há muito tempo. Quando você começou aquela obra, quando você começou a sonhar, eu já te dei o final dela. Porque Deus, querido, Ele não começa nada sem antes ter terminado. Tudo que Ele começou na tua vida, Ele já visitou já o teu futuro. E Ele mandou dizer para você que está bom lá na frente. Ele faz já tudo bem lá na frente. Não importa a condição que você esteja agora. Por isso a palavra de ordem hoje é uma palavra de jornada, onde eu não vou parar, não vou desistir, eu não vou dar murro no vento, eu não vou gastar meu tempo, minha energia, nada que não tenha propósito de Deus. A minha vida é uma vida de sucesso. Por isso eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar, querido, por quanto você hoje chega nessa reunião pedindo a Deus por um milagre. Talvez um milagre na sua vida mesmo. Você está dizendo: apóstolo, eu não estou conseguindo enxergar. Deus não me encharcou como encharcou Gideão. Eu vou orar por você. Talvez você veio nessa reunião dizendo: isso aí tem a ver comigo, eu estou dando soco no ar, já tem anos que eu estou trabalhando igual um louco. Eu não consigo só resolver dívida e mais dívida em nada. Deus hoje tem uma palavra de comando sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus tem uma palavra hoje para você que talvez até começou a acreditar na falência, naquilo que as pessoas disseram a teu respeito. O que elas dizem não define nada. O propósito que Deus tem para você, sim, esse define. E não é uma tempestade que vai paralisar os sonhos que Deus tem sobre a tua vida. Eu quero orar por você que olha para o teu casamento hoje, tem pânico porque está dizendo: meu Deus, eu estou perdendo a minha família, ela está indo embora. Não, hoje tem uma palavra de resgate da família, porque a palavra hoje é essa, a palavra é isso aí. Você vai colocar a pedra de arremate, você vai conquistar a sua vitória em nome de Jesus. Se você crê nisso, que levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, glorifica o teu nome nessa noite. Glorifica o teu nome na vida desses homens, meu Pai, que veio buscar hoje uma resposta do céu, mas dentro deles já tem uma palavra que está vindo há muito tempo. Traz à tona, meu Deus, molha essa lã, molha, Senhor, encharca-os com essa visão clara do teu reino, para que eles compreendam os seus domínios, os seus propósitos, meu Pai. E aqueles que estão como Zorobabel, talvez não tem mais recursos, não tem mais condições, não tem mais força, não tem mais energia, talvez o inimigo está dizendo: não dá mais, você não terá condições de caminhar. Ah, tem uma palavra de ordem liberada aqui hoje, a palavra onde o Senhor está dizendo: eles vão romper, vão jogar pedra, vão colocar a pedra angular, a pedra principal será colocada. Assim eu clamo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.